Ciro Presidente lança sua candidatura em Brasília e a nova fala absurda de Bolsonaro. Fala galera da Ciro Progressista, aqui estou eu de novo, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política para vocês, nesse 19 de julho especial, Dia Nacional do Futebol, por isso estou usando aqui a camisa da Seleção Brasileira. Como a Gisele falou no Twitter dela, temos que dar forças não só para o futebol masculino, que é o mais popular, o mais assistido, endeusado e tudo mais, mas também para o futebol feminino. A seleção brasileira está brilhando lá na Colômbia, na Copa América, então temos que fortalecer cada vez mais o futebol feminino. O masculino já está muito bem, certo? Bom, mas vamos ao que interessa antes de começar a falar sobre o que eu disse na chamada. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou, e você já sabe, mas é sempre bom lembrar, se você já é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, todas as vezes que postamos vídeos por aqui, lives, reacts e tudo mais, certo? Então vamos lá. Bom, eu começo falando, antes de falar obviamente sobre o principal, que é o lançamento oficial da candidatura do Ciro lá em Brasília amanhã, eu vou começar falando sobre a passagem dele no último final de semana por terras mineiras. Como eu adiantei no meu último vídeo na quinta-feira, ele foi a Montes Claros, onde se encontrou com grandes apoiadores locais, mas o mais importante, mais substancial, que inclusive ele e a própria equipe fez questão de registrar, foi a sua passagem por Belo Horizonte, especialmente na manhã de sábado, quando ele visitou a Serra do Curral, que é um lugar ali cercado de pessoas humildes, que estão desamparadas pelo governo municipal, estadual e federal, não é? Além disso, estão fazendo uma mineração absurda lá naquele lugar de preservação. É sempre bom a gente salientar também. Não é? O Ciro esteve presente com a Duda Salabert, que é vereadora por lá e deve ser a nossa candidata ao Senado pelo PDT, também o presidente estadual do PDT e deputado federal, um dos mais atuantes na nossa bancada, o Mário Heringer. Foi bastante interessante ter o Giro do Ciro mostrando exatamente isso. Se você não assistiu, vou deixar para vocês aqui no post fixado para acompanhar. Mas é uma bola fora do Calil, é um problema que o Calil não conseguiu resolver enquanto prefeito. Calil, que agora, vocês sabem, está puxando o saco do São Lula. Não é? Mas enfim, foi interessante. O Ciro também acompanhou nessa mesma jornada o presidente Lupe, que foi agraciado com uma ótima honraria que o Ciro recebeu recentemente, que foi o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, Belo Horizontino. Enfim, foi bacana essa passagem do Ciro por lá. É sempre bom a gente lembrar vocês que Minas Gerais é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Então sim, o Ciro tem sempre que possível comparecer por lá. Bom, agora sim vou falar um pouco sobre o ótimo evento que vai ocorrer amanhã na sede nacional do PDT em Brasília, a qual terei a honra de comparecer. Sim, eu estarei por lá, acompanharei em loco, presencialmente, vou com uma comitiva aqui de companheiros do PDT, de movimentos ligados ao mesmo, de ônibus, o partido nos ajudou nessa jornada. Enfim, se der, vou fazer algumas imagens exclusivas, quem sabe uma ou outra palavrinha dos grandes nomes do Partido Democrático Trabalhista, mas isso só na quinta-feira. Bom, como vocês viram agora há pouco, o Ciro fez mais uma Ciro Games, direto de Brasília. Ele já está com a Gisele por lá, ele conversou com o grande presidente Lupe, eles falaram um pouco mais sobre o que esperar desse evento dessa quarta-feira, né? O Ciro que vai abrir aí como registro oficial da sua candidatura, apesar de muita gente, sobretudo os mais ligados ao Lula e o PT, duvidarem, acharem que o Ciro ia desistir, que o PDT ia fazer ele demovê-lo da candidatura. Isso não vai acontecer, ele vai ser homologado nessa quarta-feira, já no primeiro dia, não é? E nos próximos dias deve ocorrer o mesmo aí com Lula, Bolsonaro e os outros candidatos. Mas a expectativa é a melhor possível, acho que vai ter muita gente qualificada da militância do PDT
e do Ciro, né? E é isso, na quinta-feira eu darei mais detalhes sobre esse grande evento e também vou falar um pouco mais sobre essa ótima última edição da Ciro Games. Bom, nessa segunda parte do vídeo vou falar sobre os nossos adversários / inimigos. Primeiro pelo nosso adversário, que é o Lula. Vocês viram aí que foi divulgado, primeiro, que o PDT, enfim, escolheu o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como nosso candidato ao governo por lá, através de votação democrática entre os entes do PDT cearense, né, preferiram, a grande maioria, inclusive mulheres, preferiram endossar a chapa do Roberto Cláudio do que da atual governadora Isolda, que é um nome valoroso, não é? Mas tem que ser democrático. Então, Roberto Cláudio que será o nosso representante por lá e, segundo as pesquisas, ele é o que tem a melhor chances de derrotar o canalha Capitão Wagner, não é? Só que a petezada está usando tudo isso para desvirtuar, para chamar de machismo, misoginia, o que não é verdade. Aliás, é uma tremenda hipocrisia, porque lá no Piauí teve situação semelhante com a vice-governadora, que virou governadora, mas que não será candidata à reeleição. Eles escolheram outro nome, outro homem, não é? Então é uma tremenda hipocrisia dos petistas, especialmente os do Ceará, que são comandados pela Gleisi Hoffmann, cearense, e a Luziane, não é? Mas, enfim, o Roberto Cláudio tem boas chances de vencer e quem escolhe o nosso candidato somos nós do PDT, não são vocês do PT, ok? Ainda sobre o Lula, outras contradições sempre tem. Bom, vocês viram aí que 11 líderes do corrupto MDB já manifestaram apoio ao Lula, não querem que a Simone Tebet vá até o final com a sua candidatura e já anunciaram apoio ao São Lula. Aqueles mesmos picaretas de sempre, vocês sabem, não vou ficar aqui repetindo. Mas, além disso, ainda teve essa questão aí do Temer já se abraçar oficialmente com o Lula e está integrado com esses outros líderes MDBistas dos outros estados. É um completo absurdo, gente. Esse povo não aprende nunca e vale tudo pelo poder. Infelizmente, o Lula não aprendeu nada e vai fazer mais do mesmo. E para fechar o vídeo dessa terça-feira, lógico, como eu disse lá na chamada, vou falar sobre a fala desastrosa do Bolsonaro. Mais uma. É um completo absurdo. É inacreditável ele juntar todo esse escopo aí de diplomatas, não é? Membros também do exército, do seu governo, para falar contra as urnas eletrônicas. É um absurdo, gente. É um canalha antidemocrático, golpista. O Ciro respondeu logo depois, num tom duro como tem que ser. Não é? Infelizmente não dá tempo mais do impeachment, mas vocês sabem, nós apoiamos durante esses últimos 3 anos e meio. Não é? É um crime atrás do outro, um ato ridículo, pavoroso e antidemocrático atrás do outro, não é? Enquanto o Lula e o PT ficou fazendo cálculo político, não é? Esse canalha, vocês viram, falou mais uma sandice, mais um absurdo, não é? O YouTube, depois de pressão, tirou do ar, o PDT entrou com uma ação para também tirar do Facebook, que é onde tem mais penetração, não é? Mas é um absurdo, esse canalha ele tem que ser contido, custe o que custar. Ele não vai dar um golpe, não vai. Mas ele está fazendo tudo isso para manter inflamada a sua base golpista e reacionária, não é? Porque ele é um neofascista, essa que é a verdade. Não é? Mas nós vamos continuar vigilante, vamos derrotá-los na urna no primeiro turno, não com São Lula, mas sim com Ciro. O Ciro vai passá-lo e vai aí sim para o segundo turno ganhar do projeto neoliberal nacional consumista do PT. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa terça-feira, um pouquinho mais rápido o vídeo, mas na quinta-feira com certeza vai ser um pouco maior, que eu vou dar mais detalhes sobre esse ótimo lançamento de candidatura do Ciro, enfim, vai ser endossado o nosso candidato, é Ciro presidente. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês esperam do lançamento dessa candidatura, quem vocês acham que pode ser o vice, que só deve sair lá na data limite, dia 5 de agosto, como eu já falei anteriormente. O que vocês acharam das Ciro Games? Mas e aí, o que vocês acham dessas contradições do PT, tentando botar o dedo no nosso partido?
abraçando de vez com o lado golpista do MDB? O que vocês acharam dessa fala absurda, mais uma do Bolsonaro? Quero saber a opinião de vocês. Antes de encerrar, torne-se membro aqui para nos ajudar, são 3 níveis, eu já voltei a postar conteúdos inéditos e exclusivos para os nossos membros atuais, são 12 ao todo, 12 é um número especial. Se você não puder se tornar membro, você pode fazer uma doação de qualquer valor mesmo, para o nosso Pix, canal ciroprogressista@gmail.com, certo? E se você não puder se tornar membro nem fazer uma doação por Pix, tem um Szinho, um S cifrão aí, valeu, que tem ali os valores de R$2, R$5, R$10, R$50. Qualquer valor que vocês puderem vai nos ajudar bastante, vai cair direto no nosso AdSense, que enfim foi readquirido, certo? Mas é isso, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e deixe sua opinião sobre todos os assuntos que eu elenquei no vídeo de hoje. Valeu, um abraço e até quinta!